Catequizandis Rudibus, o seu programa de catequese para iniciantes, com Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. Muito bem, começando agora o episódio número 19 do nosso projeto de catequese para iniciantes, Catequizandis Rudibus. E agora nós vamos pegar lá o Catecismo de São Pio X e vamos abrir na pergunta número 31. Deus cuida do mundo e de todas as coisas que ele criou? Sim ou não? O que você acha? Vamos ver. A resposta do catecismo é a seguinte: sim, Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou. Preserva-as e as governa com a sua infinita bondade, com a sua infinita sabedoria. E nada acontece aqui no mundo sem que Deus o queira ou que Deus o permita. Talvez valha a pena recordar aqui que tudo isso que a gente está ensinando e está explicando está atrás só daquele artigo do creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Né? E se a gente quiser, acrescenta o do Credo de Nicéia, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, tudo isso que a gente está explicando está dentro dessa frase. Pensa só nas consequências, às vezes a gente não consegue imaginar. São todos ensinamentos que são coerentes com essa afirmação. E agora nós vamos tocar no tema da providência divina. A gente vive num mundo onde nós temos muitas filosofias, muitas visões diferentes, e às vezes a gente mistura tudo isso com aquilo que a gente escutou, que a gente acredita, com o que a igreja ensina, e vira uma salada de fruta, salada mista, sei lá como é que chama. A gente está falando da criação aqui, né? Então, tem filósofos e correntes filosóficas que as pessoas acreditam, por exemplo, que o mundo é Deus. Então, que não é que Deus é o criador do mundo, é que o próprio mundo é uma manifestação do ser de Deus. Então, conforme o mundo evolui, é como se fosse Deus evoluindo. Nesse sentido, por essas pessoas, então a árvore também é Deus, o passarinho é Deus, a terra, o peixe, o mar, tudo isso faz parte da divindade. A gente não acredita nisso, minha gente. Olha só, bota na sua cabeça. Deus é o Criador, não é a criatura. Tem outras filosofias aí, outras pessoas que pensam, por exemplo, que o mundo ele é uma emanação de Deus, natural, necessária. Ou seja, Deus nem é livre para criar. Deus é meio que é uma coisa que tem que acontecer, mais ou menos assim, tipo assim, uma emanação, né? Só pra gente fazer um exemplo aqui. Nossa catequese é para iniciante, né? Vamos lá. Você imagina que você fez uma caminhada e aí você suou. Aí do seu corpo emana o suor. E até mesmo é involuntário. Você andou, tá calor, o suor, ele simplesmente sai do seu corpo. Então tem gente que pensa que o mundo é isso, tipo, é uma emanação do ser de Deus que meio que de modo espontâneo e obrigatório emana de Deus. Não é produto de uma ação voluntária do Criador. Vão vendo aí, gente. A gente não acredita em nada disso, pelo amor de Deus. Não vamos misturar as coisas. Eu tô falando pra gente ver o que a gente não acredita. E outra coisa que faz parte dessa confusão é a corrente daquelas pessoas que até podem admitir o mundo como obra de um criador. Mas Deus seria como se fosse um tipo de relojoeiro. Então ele faz o mundo como se fosse uma máquina, um relógio. E aí ele coloca a pilha e o mundo funciona sozinho. Ele não intervém no mundo. Ele não tem mais nada a ver com o mundo. Meio que Deus fez, ele deu corda no mundo e aí largou o mundão aí. Isso não é o que a gente acredita. Pode ser o que a maçonaria acredita, os deístas acreditam nisso. A gente não acredita nisso. A gente acredita que Deus governa o mundo com a sua divina providência. O que significa dizer que todas as coisas que existem, elas estão, nesse exato momento, sendo sustentadas pela força, pelo ser divino, pelo ser de Deus. Vamos dizer assim, é só para imaginar, tá? Mas aquela força que Deus fez para criar, ele está fazendo agora para sustentar
a existência da criação. Falando essas palavras, esse fica difícil, que é um jeito para você entender, certo? Pensa lá naquela música da galopeira lá. Aí o cantor começou lá. Galopeira. É legal quando canta essa música e todo mundo faz a brincadeira de ver quem aguenta sustentar mais a nota, né? Não perder a respiração. Isso daí é legal pra gente poder imaginar. É como se Deus estivesse cantando o mundo. Então é como se a gente fosse uma música na voz de Deus. Que se ele parar de cantar, pum, tudo some, acabou, né? É como se Deus estivesse no galopeira, a hora que Deus falar, a hora que Deus acabasse o ar de Deus, só para imaginar, pum, acabou tudo, acabou a música, entendeu? A gente não existe mais, a música parou, não existe. O cantor continua existindo, mas a música desaparece, né? Então, Deus, ele continua existindo, cantando ou não cantando, Deus é Deus. Mas quando ele canta, quando é isso que ele pronuncia, as coisas no seu ser. É até legal, porque no livro do Gênesis, a gente vê Deus, ele diz, faça-se a luz, e aí a luz se fez. É legal que Deus, ele vai falando, e as coisas, elas vão surgindo. Acho que vocês já ouviram falar das Crônicas de Nárnia, né? É uma coleção de livros do C.S. Lewis, que é famosa porque tem, acho que também, alguns filmes sobre as Crônicas de Nárnia, mas se eu não me engano não tem filme desse livro. São 7 livros, as Crônicas de Nárnia. O primeiro é O Sobrinho do Mago. E nesse livro é bem legal porque tem a criação de Nárnia. É muito legal esses livros. O Aslan, que é o leão famoso aí, tal, que aparece nos filmes também. O Aslan é bem a representação do Filho de Deus, de Jesus Cristo. E é legal que no livro é o leão que cria Nárnia. E como que ele cria Nárnia? Ele cria Nárnia cantando. Então, eles estão num lugar tudo escuro, né? Não é as mesmas crianças lá do filme, porque o menininho no primeiro livro chama Gregório, e tem uma menininha que chama Polly, e eles aparecem lá no lugar que seria Nárnia, mas não existe ainda Nárnia, né? Então eles estão no nada, vamos dizer assim, tudo escuro, e aí aparece esse leão, e o leão ele começa a cantar, e conforme ele vai cantando, as coisas elas vão surgindo. Então é como se tudo fosse parte da música, como se a música fosse virando realidade. Então um pouco isso, acho que esse exemplo dá pra gente entender bastante o que seria a divina providência e o que seria dizer que Deus sustenta todas as coisas no ser. Deus está cantando o mundo, Deus está cantando a vida, Deus está nos cantando. Se Deus parasse de cantar, nós deixaríamos de existir. Ou seja, na linguagem do catecismo, Deus ele não só cria, mas ele preserva, ele governa todas as coisas que ele criou. Ele está agora neste momento governando, e por isso nada acontece aqui no mundo sem que Deus queira ou sem a permissão de Deus. Eu sei que você ficou com a pulga atrás da orelha agora, né? Então relaxa, que depois, no próximo episódio, a gente responde a pergunta número 32, que é por que a gente está dizendo que nada acontece no mundo sem a permissão de Deus ou sem o querer de Deus, a vontade de Deus. Vai ser assunto para o nosso próximo episódio. Hoje, a gente fica por aqui. Deus abençoe você. Tchau!